Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo de número 16, o 17 e somente a parte A do verso 17. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha gratidão pelo convite, por estar aqui conhecendo os irmãos, cultuando ao Senhor Deus juntamente com a igreja amada. Deus seja louvado e engrandecido pela vida do pastor da igreja. Era meu vizinho, irmão, meu vizinho, eu não sabia, mora do lado da minha casa. Deus abençoe a vida do pastor, da sua esposa, os irmãos que nos receberam ali fora, ali com muito carinho. Deus abençoe os obreiros dessa casa, vida do nosso irmão, esqueci o nome do abençoado. Deus abençoe, Rafa. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui essa noite. E através desta palavra aqui, eu quero revelar, através das escrituras sagradas, qual é a estratégia do nosso inimigo, para que neste dia mau, ele com a sua sagaz astúcia quer nos afligir, nos derrubar e nos levar a cair, sair do centro da vontade de Deus. Então nós precisamos conhecer estes segredos através da palavra, amém? Quero justificar aqui a ausência da minha esposa, com aquele trânsito todo de Alphaville que os irmãos conhecem. Ela não conseguiu chegar a tempo para estar comigo, mas eu trago a paz da minha esposa aos irmãos. Quem recebe, diga amém. Graças a Deus. Está escrito assim o texto sagrado, capítulo 6 de Efésios, versículo de número 16 e 17, está escrito assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17, somente a parte A: tomai também sobre vós o capacete da salvação. Frise bem a primeira parte do verso: tomai também o capacete da salvação, e é justamente sobre isso que eu quero falar esta noite, amém? Meus amados e queridos irmãos, todos nós sabemos que a carta de Paulo aos Efésios, ela é conhecida como a epístola da prisão, pois quando Paulo escreve esta carta, o apóstolo Paulo, ele está preso. E quando ele está preso, ele está acorrentado ao lado de um soldado romano. E por os seus leitores já está acostumado com os soldados e com os seus tipos de armamento. Então Paulo, através desta ilustração militar que ele faz no capítulo de número 6, a partir do verso 10 ao 19, o apóstolo Paulo, ele vai ilustrar o grande conflito e a grande guerra entre o cristão e Satanás. O apóstolo Paulo, ele vai nos informar através desta carta que eu e você, quando nós aceitamos ao Senhor a mensagem do Evangelho e nela cremos, nós somos alistados para o quartel-general do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que uma vez foi alistado para esta guerra, para esta milícia, ele não pode se embaraçar com os negócios desta vida, pois, querendo ou não, todo cristão, mais cedo ou mais tarde, ele vai discernir através da sua caminhada e vai entender mais cedo ou mais tarde que a sua vida com Cristo, que a sua caminhada com Jesus, ela não é uma colônia de férias e muito menos um parque de diversão, e sim um campo
de batalha. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai tratar nesta carta. Ele vai dizer que eu e você, estando no Senhor e o Senhor em nós, nós estamos em um exército, nós estamos em um campo de batalha. E haja visto como nós estamos em uma guerra, haja visto como nós estamos em um campo de batalha, certamente nós não podemos lutar com a força do nosso braço, nós não podemos lutar e guerrear com a nossa sabedoria, não. Paulo, através da sua carta aos Coríntios, ele diz que para esta guerra que nós temos que enfrentar, as nossas armas para esta peleja não são carnais, mas sim elas são poderosas no Senhor Jesus, para desfazer toda a obra do maligno. É bem verdade que Tiago explica, detalha na sua carta, que nós temos 3 inimigos a vencer. O primeiro ele diz que é a carne, João vai dizer também que é o mundo, e o terceiro, Satanás. E é justamente aqui nesta carta que Paulo vai ilustrar esse conflito entre o cristão e o adversário. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo, ele vai ensinar os irmãos da igreja de Éfeso é dizendo que eles precisavam conhecer quem era o seu inimigo. Haja visto que jamais você vai poder e vai conseguir vencer uma guerra e uma batalha sem saber quem é o seu inimigo, o que ele é capaz de fazer, aonde ele está, como ele luta e quais são as suas estratégias. E o apóstolo Paulo, não somente através deste capítulo 6 de Efésios, mas também ao longo de toda a Bíblia Sagrada, ele vai ensinar a nós acerca do nosso inimigo, para que eu e você nesta batalha e nesta peleja não venhamos ser pegos de surpresa. Então, Paulo ele vai começar a dizer que nós, aleluia, estamos em um exército, e estando neste exército nós temos que conhecer primeiro o nosso adversário, e ao longo da Bíblia nós vemos que ela nos dá detalhes sobre o nosso adversário. E a Bíblia Sagrada nos dá muitas ênfases sobre o nosso inimigo, e ele tem vários nomes na Bíblia Sagrada, que é um exemplo em 2 Coríntios 4:4, ele é chamado de o Deus deste século. Em João 8:44, ele é chamado de mentiroso, pai da mentira e homicida. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, ele é chamado como aquele que se transfigura em um anjo de luz, e ele também tem falsos obreiros e falsos ministros da justiça. Em 1 Pedro 5:8, a Bíblia vai dizer também que ele é chamado de leão, que está ao nosso derredor nesta batalha, nesta peleja, tramando contra nós, para que possa nos derrubar. Em Mateus capítulo de número 4, verso de número 3, ele é conhecido e chamado também como tentador, o tentador. Em Apocalipse capítulo de número 12, a partir do verso de número 9, ele é conhecido como dragão, ele é conhecido e chamado como a serpente, como Satanás, como enganador e também como acusador dos nossos irmãos. Esse é o adversário que está diante de mim e que está diante de você, e que Paulo está nos informando que se nós não contarmos com a ajuda do Senhor, não nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, jamais nós vamos conseguir vencer este nosso adversário, que é Satanás. Então a primeira dica e o primeiro ensinamento que Paulo dá é que nós
Precisamos conhecer o nosso inimigo. Mas de onde vem este inimigo criado, que se opõe tanto à obra divina, à obra de Deus, para tentar acabar com ela e destruir? Se nós lemos o capítulo de número 14 do profeta Isaías, verso de número 12, nós vamos ver que a Bíblia diz que ele era filho da alva, Lúcifer, que um dia ele colocou no seu coração de se rebelar contra Deus. Houve um sentimento no seu coração de ser igual a Deus, de tomar o lugar de Deus, de subir o mais altos das nuvens e ocupar o trono de Deus e receber para ele toda a glória, toda a adoração. E a Bíblia diz que por causa disso ele é lançado lá de cima, e com ele veio a terça parte dos anjos, está escrito. Mas o que a Bíblia é clara em dizer e nos deixa muito claro é que Satanás, o nosso adversário, ele não é eterno como o nosso Deus Todo-Poderoso o é, e ele também não é onipotente, onipresente e onisciente como o nosso Deus o é. Mas, irmão, como que é Satanás, ele não sendo eterno e não sendo onipresente, onisciente, onipotente, como é então que ele consegue operar em diversas partes do mundo, trazendo tanta destruição e eficácia? O apóstolo Paulo, no capítulo de número 6 da mesma carta, ele vai dizer que ele faz isso através dos seus ajudantes, que ele chama de potestades. São estes os grupos organizados de Satanás que ele tem para operar em diversos lugares do mundo, trazendo totalmente destruição. E o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Está lá em João 10:10, você conhece. Este é o objetivo do nosso adversário. Mas nós também conhecemos pela Bíblia Sagrada que nós não temos que lutar simplesmente, aleluia, contra inimigos humanos, porque também temos inimigos humanos, mas Paulo diz que nós temos que lutar contra os principados, potestades, hostes infernais nos lugares da maldade. E se você estudar a fundo isso, você vai perceber que enquanto nós estamos cultuando aqui, os nossos olhos espiritual não pode enxergar, mas no mundo espiritual está uma guerra, está uma peleja contra a minha e contra a tua vida, contra este trabalho e contra este culto. Haja visto que quando Paulo está ensinando, aleluia, sobre o inimigo, ele diz que estas potestades, estes principados, esses ajudantes de Satanás assistem no mundo espiritual Satanás com seus ataques contra todos os cristãos no mundo, para tentar o afligir, para tentar derrubá-los e para tentar tirar do foco que é o Senhor Jesus Cristo e a completude da obra que Deus colocou aqui na terra em nossas mãos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a Bíblia é clara em dizer que temos que lutar contra as astúcias e ciladas do diabo. E quando o texto está dizendo astúcias e ciladas do diabo, está dizendo que nós temos que lutar aqui
aqui contra as artimanhas de Satanás, contra as estratégias de Satanás, contra as emboscadas de Satanás, contra todas as armadilhas que ele prepara para tentar derrubar a minha e a sua vida. João, quando ele escreveu o Apocalipse, no capítulo de número 12, verso de número 13, e Daniel também, capítulo de número 10, verso de número 13, ele vai dizer que os anjos de Satanás no mundo espiritual, eles lutam contra os anjos de Deus. Há uma batalha, porque quando Daniel se dispôs no seu coração em buscar a Deus, e por 21 dias Daniel orava, ele disse que durante 21 dias os príncipes da Pérsia o resistiram. Houve uma batalha, uma guerra contra os anjos caídos e os anjos de Deus, e eles lutam nas regiões celestiais, no mundo espirituais. Eles lutam para tentar, aleluia, tomar sobre eles e tomar posse de todo o governo e de todo o país, como diz Daniel, aleluia, no seu livro. Daniel também vai dizer no capítulo de número 10, que estas potestades, estes anjos caídos, que estão a serviço de Satanás, eles operam também com eficácia na sociedade, eles operam também na política, eles operam também na economia, e eles operam também no mundo espiritual, e eles querem fazer isso porque eles querem tomar posse, aleluia, destas coisas, e eles trabalham todos os dias, a todo momento, para, aleluia, impedir que haja verdade, para impedir que haja justiça, para impedir que haja santidade, para, aleluia, para, louvado seja o nome do Senhor, impedir que haja prosperidade do povo de Deus. Estas potestades que Paulo escreve, elas também, aleluia, operam, aleluia, enquanto nós estamos cultuando a Deus, eles estão trabalhando, aleluia, trabalhando de uma forma tão tremenda para impedir o derramamento do Espírito, para impedir que você seja cheio do Espírito Santo, para impedir um grande avivamento, para impedir uma grande operação de milagre no nosso meio. Mas pelo poder da palavra de Deus que está sendo ministrada aqui esta noite, palavra viva e eficaz, ela está esta noite desfazendo no nosso meio toda obra de Satanás contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus filhos, contra a liderança desta igreja, contra os músicos desta igreja. Você que crê, levante a mão, porque eu vou entregar a profecia. Toda a ferramenta do inferno projetada contra esta obra, contra esta casa e contra este povo, está caindo por terra esta noite, e a vitória será nossa pelo poder que é no nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz também que este inimigo que nós temos adiante de nós, que é Satanás, ele é um inimigo mais forte, mais poderoso que eu e você. E jamais nós podemos subestimar o seu poder. Você já viu aquelas pessoas que não examinam as escrituras e que não entendem, ou que interpreta as escrituras errada e vem com aqueles jargões pentecostais dizendo eu piso na cabeça do diabo? Sabe o que é isso? Falta de leitura bíblica.
falta de conhecimento bíblico. Você já viu aquelas pessoas que dizem: eu piso na cabeça do diabo, o diabo é fraco, o diabo comigo não pode. Irmão, faça oração para esse irmão: Jesus, perdoa ele, porque não sabe o que ele está falando. Sabe por quê? O nosso inimigo que temos diante de nós, ele é mais forte e poderoso que nós, e para nós vencermos, nós temos que tomar posse de toda a armadura de Deus. O nosso inimigo, ele é tão mais poderoso e mais forte que eu e você. Não, tanto faz que a Bíblia chama ele de dragão e de leão, para você ver. O livro de Jó nos dá um grande exemplo de que esse adversário nosso, que é Satanás, o livro de Jó nos traz um exemplo que ele, o nosso adversário Satanás, pode fazer com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa saúde, com as nossas riquezas, com as nossas famílias e com os nossos amigos. Então nós não podemos subestimar o seu poder, mas nós temos, aleluia, que está revestido, preparado para triunfar sobre ele, tomando posse de toda a armadura que Deus disponibilizou a nós sem medo. Por quê? Haja visto que Cristo já venceu ele no alto do Gólgota, quando ele deu o brado dizendo: está consumado. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, capítulo de número 3, vem comigo para a Bíblia, aleluia, lá naquele alto do Gólgota, a Bíblia diz que naquela cruz foi dissipado, foi destruído todos os principados e potestade, toda a hoste da maldade. Ele venceu a Satanás, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o nosso adversário, e nós estamos nessa luta não para vencer, porque a Bíblia diz que através do sacrifício de Cristo, da sua morte e ressurreição, nós estamos lutando não para ter vitória, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Conhecendo então a estratégia do nosso inimigo, Deus disponibilizou a nós toda a sua armadura. E você vê que Paulo vai começar dizendo: meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que permaneçais firme no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. E ele vai dizer: tomai sobre vós o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça e os sapatos do evangelho da paz. E você sabe que essa armadura que representa? Você sabia que quando Jesus foi triunfar sobre o seu inimigo, ele estava revestido dessa armadura, irmão? Porque essa armadura que Paulo está ensinando aqui, que os irmãos têm que estar revestidos, essa armadura é uma simbologia do próprio Cristo. Sabe o que Paulo está ensinando a nós? Se nós quisermos vencer o nosso adversário, o nosso inimigo Satanás, nós temos que estar revestido de toda a armadura de Deus. E qual é a armadura de Deus que eu preciso estar revestido? Se você que entrou aqui esta noite está vivendo um momento de guerra na sua vida, se você está vivendo um momento de batalha na sua vida, porque eu não prego um evangelho de facilidade, não. Este evangelho é um evangelho anátema, não é o evangelho da cruz, sim, aleluia. O evangelho que eu prego
amigo, o caminho para o sucesso é o caminho do sofrimento. Um dia Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegou diante do Senhor e disse: mestre, nós faremos um pedido a ti, permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e à tua esquerda. Jesus falou: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus está caminhando para Jerusalém, já disse que vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Então ele chega no mestre dizendo: Senhor, eu era empresário junto com meu irmão João e com meu pai Zebedeu, eu era sócio de Pedro na pesca, eu era empresário, eu tinha dinheiro, eu larguei tudo que eu tinha para te seguir, e agora o Senhor está falando que vai para Jerusalém, vai morrer e vai deixar a gente aqui. Não, permita-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e à tua esquerda. Porque ele estava dizendo isso? Porque eles pensavam que Jesus estava caminhando para Jerusalém para estabelecer um reino terreno, e eles pediram glória, poder, fama, reconhecimento, e Jesus disse assim: isso que vocês estão pedindo eu não vou conceder aqui para vocês não, mas se vocês quiserem pode beber do cálice que eu estou dando a vocês. O primeiro a tomar desse cálice foi Tiago, que Herodes matou a espada. E o último foi João. Aí eu vejo Paulo escrevendo a Timóteo assim: que nós recebemos a Cristo, não somente recebemos Ele na nossa vida, mas recebemos também para padecer pelo nome dEle. Aí eu vejo Paulo dizendo que por causa de muitas tribulações e aflição, nos importa entrar no reino do céu. Nós vemos pessoas pregando um evangelho de riqueza, um evangelho materialista, um evangelho do imediatismo, um evangelho que não é bíblico, que é a tal da teologia da prosperidade, que diz que basta que você tenha fé e que você pode colocar Deus na parede e dizer que você quer ser rico, que você quer ter isso, ter aquilo. Mas eu vejo através das escrituras que o único que ofereceu riqueza, que o único que ofereceu glória, poder e todas as coisas desse mundo para quem se prostrasse e adorasse, foi Satanás. Não foi o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na tentação do deserto, Satanás disse: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos e a glória desse mundo. Então quem promete que vai dar tudo para quem se prostrar e adorar é Satanás. Não é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que Paulo vem falando. É o caminho do sofrimento, irmão. Nós estamos aqui sofrendo, padecendo nesta batalha, mas tudo que passamos aqui na terra, as tribulações, aflições, Paulo disse que não vai se comparar à glória futura que nos está reservada e guardada no céu para nós. Conhecendo então a estratégia do nosso inimigo, para vencer ele nós temos que estar revestido do próprio Cristo, ou da sua palavra. A palavra de Deus, ela tem que se encarnar na minha e na sua vida. Quando Paulo disse aqui de todas estas armaduras, ele estava dizendo que para nós vencermos esta peleja, nós vamos ter que estar revestido da justiça de Deus. Nós vamos ter que estar revestido da salvação que é o próprio Cristo. Nós vamos ter que estar revestido da paz que é o nosso Cristo.
Nós vamos ter que estar revestido de uma fé salvadora, de uma fé viva, poderosa e confiante no poder de Deus. E essa fé só foi propícia a nós através da fidelidade do meu e do teu Deus, no alto do Gólgota, na obra expiatória, no sacrifício de Cristo. Então, para mim e para você vencer o nosso inimigo, nós temos que estar revestido de verdade, nós temos que estar revestido de justiça, nós temos que estar revestido de salvação, nós temos que estar revestido de paz, nós temos que estar revestido da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não somente o conhecimento na teoria, mas na prática, porque John Wesley disse que a Bíblia nos foi dada não para aumentar o nosso conhecimento, e sim para mudar a nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela nos foi dada para mudar a minha, a sua vida, e é preciso estar revestido nesta luta contra o nosso adversário, porque Paulo escreveu no capítulo 10, verso 12: aquele que pensa que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Sabe que Paulo está doutrinando a igreja de Corinto aqui? Que havia uma autoconfiança nos irmãos da igreja de Corinto, que havia uma falsa superficialidade espiritual no meio dos irmãos. Eles achavam que por eles ter todos os dons, profecia, língua, interpretação, eles achavam que eles estavam por cima da carne seca, pensavam que ele estava de pé, quando Paulo disse assim para ele: cuidado, vocês que estão pensando que está de pé, tome cuidado para que não caia. Ou seja, existem muitas pessoas que pensam que está de pé, mas está caído. O nosso adversário, ele é astuto e sagaz, ele é esperto, ele sabe como trabalhar, ele conhece o teu ponto fraco, ele conhece o nosso ponto fraco. Mas eu vou liberar uma palavra aqui de Deus que disse Martinho Lutero: Satanás, ele não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre os teus filhos, sobre os teus bens, sobre tudo aquilo que é teu. Satanás não tem domínio e poder. Sabe por quê? Porque Martinho Lutero disse que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite, ele só faz o que Deus permite que esteja dentro da permissão de Deus. Ele só faz o que Deus permite. E é por isso que nós devemos estar revestido para vencer essa luta. A igreja do século 21 parece que perdeu este foco. Parece que não está numa luta contra o nosso inimigo que quer nos destruir e nos afastar totalmente de Deus, não só aqui, mas também na vida no porvir. Porque nós vemos hoje pessoas assumindo uma tribuna como essa para ofender o irmão, para afrontar o irmão, para dizer mal de pastor, de ciclano, de fulano, de beltrano. É uma guerra, irmão, de igreja. É uma guerra contra irmão. É uma guerra contra liderança. É uma guerra, irmão contra irmão, igreja contra igreja, que as pessoas lá fora estão nos vendo em toda essa briga contra nós mesmos e não estão entendendo nada. Onde está o Salmo 133, o Salmo da unidade? Não devíamos ter tanto essa briga, essa rivalidade entre irmão, entre igreja, entre liderança. Porque o inimigo que você tem que lutar está preparado para lutar e vencer ele. Não é contra o pastor, não é contra a liderança, não é contra a dirigente, não é contra o líder, não é contra o copastor, não é contra a igreja de Beltrano, de fulano, de um irmão ciclano. A tua luta é contra as astúcias e ciladas do diabo. Enquanto tem aí por aí muita liderança, muito pregador, muito pastor
pastor por aí perdendo tempo para brigando um com o outro, falando mal de pastor, de liderança nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Satanás, com as suas armadilhas e com as suas astúcias e ciladas, tem tirado muitos do foco, tem tirado muitos do centro da vontade de Deus, irmão. E tem feito muitos também se apostatarem da fé. E este que é o grande perigo. Conhecendo então o nosso inimigo, e sabendo que agora você não tem que lutar contra o seu próximo, contra o seu irmão, mas sim você tem que estar preparado para lutar contra o seu inimigo maior, que é Satanás. E eu vou revelar aqui através da palavra de Deus uma estratégia que, como um jovem de 24 anos que vou fazer, prego desde os meus 17 anos, onde Deus me tirou do tráfico de droga e do vício da cocaína. Quando a minha própria mãe me mandou embora de casa, não me quis mais. O Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos, abriu o braço para mim e diz: vem, que eu vou te fazer um pregador da minha palavra. E um dia eu estava na rua de madrugada, no rolê, como diz por aí. Uma irmãzinha me parou e disse: Jesus tem uma grande obra na sua vida. Eu cheguei na casa da minha avó, que eu morava com a minha avó, ajoelhei no sofá louco, não sabia de igreja, não sabia orar, não sabia nada, eu só ajoelhei e disse: Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, como aquela irmãzinha disse, faça essa obra, mas eu quero ser um crente verdadeiro, não quero ser aquele crente Raimundo que fica com o pé na igreja e com o pé no mundo, que fica escandalizando, dando mau testemunho. Eu quero viver uma vida irrepreensível diante do Senhor. E a partir daquela madrugada em diante, através daquela oração, Deus trouxe uma transformação contundente para a minha vida, e faz para a glória do Senhor Jesus Cristo 9 anos que eu estou na presença do bom Deus Todo-Poderoso, e Ele tem sido glorificado através da minha vida, e eu me esforço a cada dia através da sua palavra, para que o nome dele também seja glorificado através do meu viver. E quando eu li esse texto do capítulo 5, para nós jovens que estamos na igreja, não é fácil, sabe por quê? Porque Paulo ensinou a Timóteo, dizendo: Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. E não é fácil para nós jovens. E quando Paulo falou para a gente tomar posse das armaduras de Deus, ele vai deixar claro que nós cristãos, nós temos o capacete da salvação. Por que que nós temos o capacete da salvação? Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela é uma fonte de entrada para muitas coisas, e inclusive para o pecado. E é nela, na nossa mente, que Satanás nos tenta todos os dias para nos levar a cair. Foi nela que Satanás derrubou Eva quanto do primeiro pecado. Foi nela também, na mente, que Satanás convenceu a Caim a cometer o primeiro homicídio, colocando na sua mente e no seu coração rancor e inveja. A palavra de Deus, ela ensina muito sobre a santidade na mente. Quer um exemplo? Provérbios capítulo de número 4, verso de número 23. Salomão disse: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Coração aqui é a mesma coisa que mente. Salomão está dizendo: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. E quando falamos de caminho, se falamos de escolha, isso é como se Salomão estivesse dizendo: ei jovem e rapaz, ei senhor, ei senhora, cuidado, porque no teu caminho, durante a tua caminhada, você vai trilhar muitos caminhos e fazer muitas escolhas.
E todas essas escolhas e esse caminho que vocês trilhar, virão de escolhas que vocês farão da sua mente. E por isso que muitas pessoas hoje têm ceifado frutos amargos. Porque na sua mente tem planejado caminhos errados. Tem tomado atitudes erradas. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, que tudo aquilo que o homem semear, nisso ele colherá. Existem muitas pessoas que perderam famílias, que perderam tudo, que perderam casamento, que perderam filho, pelas suas escolhas que fizeram. E que essas escolhas vieram da sua mente. Tudo vem da mente, sabe por quê? Martin Lloyd Jones vai dizer que a mente é o útero do coração, ou o coração é o útero da mente. Tudo aquilo que você pensa na sua mente e desce para o seu coração, você pratica, você executa, você faz. E aí acontece o que Tiago disse na sua carta: quando o pecado é concebido, olha como ele compara o pecado como uma gestação, como uma gravidez, ó. Ele é gerado aqui, ó, na sua mente, ó. E aí você vai planejando, e quando você toma atitude, quando aquele ato e aquele pensamento e aquela escolha é consumada, o pecado sai para fora e te mata. Porque é isso que Tiago está dizendo. A nossa mente, nós, irmãos, temos que ter um cuidado absoluto com a nossa mente. E ela merece toda a nossa atenção e todo o nosso cuidado. Sabe por quê? Porque se Satanás conseguir danificar e contaminar a sua mente, ele vai conseguir destruir todo o resto do teu corpo e controlar todo o resto do teu ser. É por isso que quando Paulo escreve aqui, ele vai dizer que nós cristãos, nós temos o capacete da salvação, para proteger do quê? Nós lemos lá, o escudo da fé, que é o quê? Para apagar todos os dados inflamados. A Bíblia é linda, irmão, por isso que eu gosto da Bíblia. Aleluia, para apagar todos os dados inflamados do inimigo. E o que seria, pregador, esses dados inflamados do inimigo que ele lança todos os dias na minha e na tua mente? Prostituição, adultério, desejos carnais ilícitos, coisas ilícitas que vai contrária à lei de Deus, vontades e desejos e escolhas e caminhos e etc, que não agrada ao Senhor Deus. Tudo ele vem na nossa mente e nós não sabemos quando estas setas, quando esses dados inflamados virão sobre a minha e sobre a tua vida. E quando a Bíblia fala de capacete da salvação, a Bíblia está dizendo que quando alguém toma posse e veste, coloca o capacete da salvação, ela vive uma vida com uma mente controlada totalmente pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. E é isso que Deus espera de você, irmão. Eu estou pregando isso aqui porque eu trabalho numa editora bíblica e eu trouxe um livro de um médico e eu comecei a ler, e ele fala que a santidade é uma arma de defesa. Se você usar ela, ela te defende. Eu, como jovem, estava sofrendo muitos bloqueios na minha mente de Satanás e não estava encontrando solução como vencer. E quando eu peguei esse livro e abri a Bíblia e passei a noite, dias e dias, semanas e semanas, eu descobri qual era a estratégia do inimigo para me derrubar, por qual caminho ele queria vir, como ele queria agir, qual era a estratégia dele, qual é o meio que ele queria me derrubar. E era por meio da minha mente. Sabe por quê? Porque da nossa mente surgem caminhos, escolhas, atitudes e pensamentos. E o maior objetivo de Satanás é afastar a minha e a tua mente das coisas do alto.
Sabe por quê? Colossenses capítulo 3, verso de número 2. Paulo disse: pensai nas coisas que são do alto. Então o objetivo de Satanás é tirar a tua mente das coisas do alto e colocar a tua mente centrada nas coisas dessa terra. Porque você só vai armazenar uma informação na tua mente sobre aquilo que está diante dos seus olhos, sobre aquilo que você vê. E aí a sua mente, a minha mente é como um computador, ela vai processar, e aí você que vai decidir se aquilo é bom para você e não é. E se você não tem a receita que é a palavra de Deus, o inimigo conseguirá danificar a sua mente. Mas de que maneira que o adversário consegue contaminar minha mente? Simples, ele consegue contaminar a nossa mente por meio de uma conversa com uma pessoa. Ele pode contaminar a nossa mente através das redes sociais. Ele consegue contaminar a nossa mente através de uma revista, de um artigo de um jornal, de uma novela, da televisão, e entre muitas coisas, porque ele é astuto, ele sabe trabalhar. E ele quer contaminar, destruir a minha, a sua mente, porque ele sabe que fazendo isso, ele vai destruir toda a nossa vida. E eu pesquisei, e 70% dos casos das pessoas que consultam psicologia, que tem problema de cabeça, que não dorme, e etc, 70% destas pessoas, os problemas delas são espirituais, não são doença, são espirituais, porque Satanás, o meio que ele entrou lá no Éden para destruir a Eva foi na mente. Deus deu uma ordem para ela assim: da árvore que está no meio do jardim não come. E aí o adversário veio e disse: não pode comer, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele, conhecendo o bem e o mal. Aonde que Satanás, na figura da serpente, conseguiu atacar Eva? Na mente. É na mente que é as batalhas do homem. É na mente que é a peleja do homem. É na mente que Satanás vem para nos fazer a cair. Porque nós vemos os depoimentos de pessoas na televisão que se mataram, que tiraram a sua vida, que pularam de um prédio, que se assassinaram, que se entregaram. Por quê? Porque Satanás, ele lança os seus dados todos os dias na minha, na sua mente. Talvez eu estou pregando para alguém aqui, já concluo, tem uns 5 minutos. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que tem sofrido o bombardeio de Satanás todos os dias na tua mente. Você tem sofrido todos os dias, Satanás tem colocado planos na tua mente. Satanás, com a sua seta e os seus dados inflamados, tem colocado desejos, vontades, caminhos, escolhas que não é sua, que não é da sua vontade, que não é do seu querer. E ele quer destruir você através destes pensamentos, destas atitudes que ele tem colocado na sua mente. Mas eu quero aqui, diante desta palavra, dizer que todos os pensamentos malignos contrários à vontade de Deus, todos os pensamentos maléficos, impuros, que não agradam e que não é da vontade de Deus, está caindo por terra na tua mente hoje. Através desta palavra, alguém está saindo com a mente liberta, alguém está saindo com a libertação. Satanás não vai conseguir danificar a tua mente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus 12:34 que quando Jesus sai da vida de uma pessoa, ele deixa a casa limpa e adornada. E os demônios vêm, e se eles encontrarem a casa limpa e adornada, porém vazia, eles entram, traz 8 espíritos piores, e os atos daquela pessoa serão piores do que o primeiro. E o que representa esta casa? Esta casa representa a minha, a tua mente. Ela tem que estar sempre limpa, sempre adornada e cheia da palavra de Deus, cheia das coisas de Deus. Ela deve estar cheia de adoração e de atitudes que nos levam à santidade e a glorificar o nome do Senhor. Mas pregador,
Como eu faço isso? E eu encerro aqui, simples, lê lá na sua casa. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 8, Paulo disse: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é a verdade, se nisso algum louvor, alguma virtude, nisso pensai, nisso pensai. Pensa, meu irmão, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é verdadeiro, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus. Se revista esta noite e tome posse deste culto de toda a armadura de Deus. Você está saindo daqui esta noite com o capacete da salvação, e a partir de hoje o inimigo não vai dominar a tua mente. A partir de hoje você vai ter uma mente controlada pelo próprio Deus, e as suas atitudes e escolhas, elas vão vir direcionadas pelo próprio Deus, porque tudo que fazemos na nossa vida precisa de um padrão, de uma receita, e nós temos a palavra de Deus como a nossa bússola, como o nosso guia, como o nosso instrumento para todas as coisas. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu medito, mais eu absorvo de Deus em mim, mais eu me pareço com Ele, mais do caráter dele se transparece sobre a minha vida, aleluia, mais parecido eu fico com Ele, e só há um jeito de eu conhecer a Deus e o seu propósito para a minha vida, é através da palavra dele. E Oséias disse: o meu povo erra por falta de conhecimento. Então nós só vamos conseguir vencer o nosso adversário, que é Satanás, e os nossos inimigos, através da palavra de Deus. Nós só vamos conseguir desfazer toda a obra do maligno e todo o lixo que Satanás tenta, aleluia, colocar na nossa mente, através da palavra de Deus. Então toma posse esta noite desta palavra. Saia daqui revestido com o capacete da salvação. Não deixe o inimigo dominar a tua mente. Você está sendo daqui liberto, revestido do alto dos pés até, aleluia, o alto da cabeça, com as armaduras de Deus. Você está saindo daqui esta noite, e eu e você estamos sendo renovados e preparados para a guerra. Mas eu vou citar só um exemplo. Nós temos que estar revestido todos os dias. Sabe por quê? Porque um dia, quando Davi decidiu não ir para a guerra e ficar em casa, e ele tirou a armadura, ele correu mais perigo do que se ele estivesse na batalha. Quando ele decidiu ficar em casa e tirou a armadura, o inimigo veio, lançou a seta, lançou o dado inflamado, e ele viu, e aquele desejo desceu ao seu coração. E quando aquele desejo desceu da sua mente ao seu coração, ele disse: vai buscar aquela mulher bonita, porque hoje eu quero deitar com ela. Ele estava correndo mais perigo do que se ele estivesse na batalha, porque ele tirou a sua armadura. Então todos os dias nós devemos buscar o Senhor e a sua palavra, para estarmos revestidos, porque o nosso inimigo é sujo, mas de vitória em vitória, em glória, nós venceremos o nosso inimigo, porque com eles está um braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos essa noite todas as coisas naquele que nos fortalece. Aplauda o Senhor bem forte.